Sejam bem-vindos, eu sou o Cássio Fraga. Hoje a gente está falando sobre SOS Contabilidade e eu aqui estou representando a empresa KF Brasil. Sou sócio da KF Brasil e junto comigo à mesa aqui eu tenho dois grandes profissionais que me ajudam na KF Brasil, que é o Lauro, que vai se apresentar agora, ele está na frente da área comercial, e tem o Demetrios, que já participou de outros podcasts aí, que está na frente da área de desenvolvimento. Nosso assunto hoje é bem... Como a gente está tendo bastante contato com escritórios de contabilidade e contadores, algo vem me chamando a atenção, porque a gente está escutando, está percebendo muitas reclamações. Então, eu tenho já mais ou menos tabulado quais são as dificuldades, né, e dores, né, dos escritórios de contabilidade. E a gente traz algumas soluções para isso. E hoje eu queria que, após eles se apresentarem, vou passar a palavra e a gente fala um pouquinho sobre isso, certo? Lauro, fica à vontade aí. Meu nome é Lauro Becker, sou executivo comercial da KF Brasil. Meu nome é Demetrios, eu sou um dos desenvolvedores da KF Brasil. Certo. Bom, essa turma aqui que está comigo aqui, eles nos ajudam lá na KF Brasil a desenvolver soluções para escritórios de contabilidade. O Lauro, que está na frente da área comercial, ele tem feito... Quantos contatos, mais ou menos, Lauro, por semana? Quantos contadores tu tem conversado, mais ou menos, semanalmente, mais ou menos? Uma média de 20. 20 contadores, né? Escritórios de contabilidade, né? Isso. E fala um pouquinho para nós, assim, Lauro, nessa conversa que tu tem com eles, o que tu percebe, assim, relacionado a dores, né? A problemas, o que eles buscam, o que eles vêm te reportado, né? Bem, eles até têm um programa que executa lá o trabalho lá de... Operacional. Né? Porém, eles têm uma dificuldade, né, de ver o processo, entendeu? Então, assim, ó, eles se perdem no controle. Muitos têm controle em planilhas, entendeu? Uhum. Outros têm controle em agenda, né? Controle do que se faz para o cliente deles, entendeu? Do controle, na verdade, tudo que eles entregam para os clientes deles são controlados de forma manual. Isso foi me reportado, né, Lauro? Isso. Então, hoje, praticamente, eu vou falar um percentual e tu me corrige se estiver errado. 100% dos contadores que tu fez contato, dono do escritório de contabilidade, não possuem possuem sistema operacional. Isso. Deixar bem claro que a reclamação não é dos sistemas operacionais. Isso, não é o programa que eles têm. O sistema operacional deles, eles não têm, a gente não tem relato de reclamações, mas a gente tem bastante relato de que pós-operação existe uma falta de controle. É isso, Lauro? Isso. É assim, ó, eles não sabem, eles têm essa dificuldade de controlar o que está sendo entregue. Uhum. Como está sendo entregue, se o cliente deles lá recebeu, se ou não recebeu, então dificulta bastante. Então o que é que eles fazem? Ou eles mandam e-mail, daí eles ficam marcando se recebeu ou não recebeu, ficam ligando. Então isso acarreta uma dificuldade, né, de fazer o trabalho, entendeu? Então, eles atribuem essa dificuldade a pessoas, processos ou sistema? Olha... É mais com pessoas, com processo e com sistema. Por quê? Eles têm que disponibilizar pessoas para fazer isso, entendeu? O sistema deles é um sistema bom, porém não faz isso. Isso que eu quero dizer, o que o nosso sistema faz, entendeu? Porque eles ficam dependentes de saber se foi entregue ou não. Aí ficam dependendo da pessoa que faz, entendeu? Ficam dependendo da planilha lá que eles escrevem se foi entregue ou não. De ver no e-mail se foi entregue ou não. Então, assim, só para fazer um entendimento meu sobre o que está falando, Lauro. As obrigações são geradas através do sistema operacional, seja questor, seja domínio, seja o sistema de operacional do escritório de contabilidade. Perfeitamente. Após gerar, né, as obrigações, algumas das obrigações geradas têm que ir para o cliente. Isso. Outras não vão para o cliente, mas geram multas. Então, a grande dificuldade desses escritórios é saber se as obrigações foram geradas para todos os clientes, porque se tu tem um controle em Excel, tu vai ter que perguntar para cada um dos profissionais, Lauro, tu já entregou a DAS para o cliente tal? O Lauro vai dizer, entreguei. Aí tu vai lá e vai dar um verdezinho, ou dar um tiquezinho, ou botar um OK na planilha Excel. Então, 100% dos clientes dos escritórios que a gente conversou tem esse processo manual. Tentaram implantar sistemas, mas não acharam no mercado um sistema que atenda. Perfeitamente. Isso, né? E quando tu fala de processo, é que aí tu tem um processo manual, né? Isso. E tu tem mais de um profissional
executando aquela tarefa. Ou seja, quando tu tem um processo manual e mais de um recurso teu executando aquela tarefa, tu vai ter processos diferentes, porque cada um executa de um jeito. Então, pelo que a gente vem conversado aqui, fora das câmeras, uma das grandes dificuldades é essa, é processo e pessoas. Perfeitamente. Então, com isso, né, Demetrios, só para fazer um link, assim, isso é um dos pontos, né, Lauro? Sim. Tem a parte de gestão de pessoas, que o pessoal tem relatado aí, que é bastante complicada aí para administrar o escritório de contabilidade. Tem a parte de prospectar novos clientes, que os escritórios não têm hoje um setor ou pessoas específicas que prospectam novos clientes, eles acabam caindo sobre indicações ou clientes que já estão no escritório que acabam indicando, então não tem um setor de prospecção ativo, são reativos, né? Ou seja, o cara já tem um CNPJ, quer abrir outro, vai procurar quem? O contador que já cuida, né? Então não tem uma prospecção de mercado, não estou falando que são todos os escritórios, estou falando a maioria dos escritórios que a gente conversou, né? Então esse é mais uma das dores, né? E um outro ponto assim que o Lauro comentou comigo antes de começar a gravação aqui é a parte de treinar pessoas, né? Perfeitamente. Fazer as pessoas ficarem na empresa, fidelizar funcionários do escritório. Então esses são os grandes dificuldades dos escritórios de contabilidade, né? E alguns aí, pelo que a gente percebe, estão pensando até em desistir do seu negócio hoje aí em vender a carteira, fechar escritório. O pior é quando eles querem desistir do sonho deles. Né? Estudaram, alugaram uma sala, um prédio para montar seu escritório de contabilidade, começaram, até mesmo aí de construíram, repente, né? E aí de repente tem que parar e ver que não está dando, né? Por que não está dando, sabe? Por que não está rendendo? Então assim, ó, eu me deparo com muitas situações dessa, né? Mas a CAIF Brasil está aí para ajudar. A gente tá gravando esse conteúdo porque essas dores aí que eu comentei aqui, nós lá do escritório de contabilidade de Decouves, que eu também sou sócio da Decouves, né, que é o escritório de contabilidade, passamos por isso, né? Todas elas, né? E eu fico muito feliz em saber que a gente pode ajudar essas empresas, esses escritórios de contabilidade. Porque não teve uma dor que tu me relatou, Lauro, que em contato com os escritórios, que nós não passamos. Só que a nossa dor, ela foi muito mais sofrida, porque nós não tínhamos no mercado soluções. E aí, através do Demetrios e a equipe, a gente acabou criando essas soluções. Então, hoje, a gente tem processo, né, após a operação. Perfeitamente. Esse processo, ele funciona através de um sistema. Então, a gente tem processo de analisar a produtividade das pessoas. Se as pessoas que estão entregando as obrigações estão sendo produtivas, estão atrapalhadas, estão lentas, estão rápidas, a gente consegue trabalhar a gestão dessas pessoas através de entender o que está acontecendo, né? Às vezes é muito serviço, às vezes é pouco serviço, às vezes é uma desmotivação pessoal que ela tem junto à família dela e acaba dando um reflexo. A gente acaba entendendo, né? Aonde que tá os gargalos até através das pessoas, né? E com isso a gente já sanou, já está sanando isso dentro do escritório da Decouves, mas também tem outros escritórios que já estão utilizando esse sistema, que é o BIM, né? Que o Demetrios, vou deixar a palavra para o Demetrios falar um pouquinho agora. E é uma coisa que seria injusto da nossa parte, né? Ficar para nós essa solução e deixa o mundo se virar, né? E não, vamos para o mundo, né? Vamos para o mercado. Vamos, através do SS Contabilidade aí, ajudar outros escritórios com isso, com um valor justo, né? Então, hoje, se o cara precisar de soluções de processo e sistema, nós temos o BIM. Se o cara precisar de... O cara não quer mais gerenciar pessoas no seu escritório, a gente pode transformar o cara numa unidade da Decouves, uma franqueada, enfim, sem ele perder o seu escritório. É um modelo que a gente tem também. E eu queria que tu falasse, Demetrios, um pouquinho para nós aí, o que tu que está muito ligado diretamente com o Lauro, que praticamente é uma extensão da venda, né? Acontece a venda do sistema para um escritório. O Demetrios, ele entra para entender hoje o processo atual do escritório e implantar um novo processo, né? Sim. Explica para nós, Demetrios, o que tu tem sentido? Porque o Lauro é o front lá, o cara que entra no cliente, o cara
passa o pior cenário, quando o cara aceita ser nosso cliente da KF Brasil, o Demetrius entra. Mas quando o Demetrius entra com a solução no sistema lá, ele sente também um pouco das dificuldades, porque o cara continua falando, né, que tem problemas, né, no seu processo atual. E o que tu mais escuta, Demetrius, nas implantações e após o sistema estar implantado? Vamos deixar esse conteúdo gerado aí para que mais pessoas entendam o reflexo de uma implantação do sistema Bio, né? Sim. Até por exemplo, eu vou pontuar mais aqui algumas coisas que o nosso amigo Lauro Becker falou aqui, porque são deveras relevantes, mas muito relevante mesmo. Essa facilidade, digamos assim, de usar sistemas, são sistemas mais básicos, como por exemplo o Excel, o Word, alguma coisa. São ferramentas. Essas ferramentas. Essas ferramentas para ajudar a administração da sua Exatamente. empresa, né? As empresas acabam tomando aquilo como a única solução. Eu tenho Excel, tem gente que tem Excel para tudo. Eu tenho Excel ainda hoje. O Excel não vai ser indispensável, esqueça. Não vai ser. A gente não vai eliminar o Excel da empresa, Mas vou te citar um exemplo que acontecia muito quando eu comecei na Decovis. Os profissionais não sabiam se o problema era com eles, era com o processo ou era com o Excel. Muitas vezes dava errado lá uma soma, uma conta lá, e eles, não, mas vou refazer. E às vezes era um cálculo do Excel que estava errado. Ou seja, por ser um sistema editável, o Excel acabava tomando por erros. Ou seja, era um problema de TI. E por usar o Excel, aquilo acabava se espalhava aquele Excel entre os outros. A versão errada era replicada. Era replicada e estava errado para todo mundo. Então, o nosso processo está errado. E o processo não estava errado era o Excel. Isso acontecia algumas vezes lá. E isso acontece muito no escritório pequeno, né? E, por exemplo, o Lauro é aquele amigo que ele chega lá no possível cliente da KF Brasil, né? E o cliente, né, pega um cesto e coloca os problemas lá. Aí o Lero pega aquele cesto e me entrega aquele cesto. Temos que sanar isso aqui. E qual é que é o maior medo desse profissional que vai adotar um sistema? É que ele veja aquelas falhas que ele via nos outros sistemas, nas outras ferramentas. Perfeitamente. Só que, por exemplo, no Bio, não tem essa opção. Que era nosso medo, Demetrius, quando nós, pela Decovis, né, nossa estrutura antiga da Decovis, quando a Decovis tinha lá sua estrutura de TI, que hoje não tem mais, vamos deixar claro, né, que a estrutura de TI, a KF Brasil nasceu de dentro do escritório de contabilidade. Sim. Onde ela tomou um tamanho que a gente tirou do escritório e se tornou um CNPJ. E esse CNPJ se tornou uma empresa de soluções para escritório de contabilidade. Né? Sim. Então, quando a gente nasceu dentro da Decovis lá, a gente foi para o mercado tentando buscar sistemas de gestão de escritório de contabilidade. E achamos. Achamos. E nós, com estrutura de tecnologia interna, não conseguimos implantar. Exatamente. E hoje, quando o cliente procura a KF Brasil, ou nós procuramos o cliente, nos encontramos, que nós prometemos para ele, eu vou te dar um sistema com custo baixo já implantado, tu vai operar, ele duvida da gente. Porque ele já tentou fazer isso. Então, as dores dele é as mesmas dores que a gente tinha. Sim. E uma coisa que eu não abri mão na negociação, nossa, quando a gente decidiu, eu e Delci aqui, ir para o Delci é meu sócio na KF Brasil e é meu sócio lá na Decovis. Quando nós vendermos um sistema de gestão, que é o Bio, para o escritório de contabilidade, ele já tem que estar implantado. Ponto. Eu não vou deixar o escritório implantar, porque o escritório de contabilidade sabe fazer contabilidade. Ele não tem a estrutura que nós tínhamos lá na Decovis. Exatamente. E mesmo aquela estrutura nós não conseguimos implantar. Exatamente. Então, assim, hoje, quando a gente começa uma implantação, a gente mapeia lá os clientes, as entregas do cara, joga não importa, abrindo o sistema e deixa o sistema 70% funcionando. Por que 70%? Porque ajustes finais, o nosso cliente tem que ir lá e colocar um WhatsApp certinho,
um endereço de e-mail certo. Ele vai ter que dar o refinamento. Eu até te digo que nós entregamos 100% do que nós podemos entregar. Perfeito. Porque nós não podemos colocar esses dados de contatos do cliente. Isso a LGBT bloqueia isso. Então, esses dados nós não podemos colocar. Nós não podemos manipular isso. Então, nós entregamos por conta do 100%. escritório de contabilidade. Sim. Mas é simplíssimo. É só botar um e-mail e um WhatsApp. É só isso. A parte que cabe ao escritório de contabilidade após a implantação é refinar a parte final do sistema, que é fazer com que as entregas caiam no lugar correto. Exatamente. Que é o endereço de e-mail do cara, que é o WhatsApp do cara, porque isso eu acho que é até importante que eles façam para revisar a parte cadastral, né? A parte Perfeitamente. Mas enfim, continua o teu raciocínio que estava muito bom, né, mestre? Isso. Aí, desculpa. Aí é um detalhe que eu não diria engraçado, mas é muito importante a gente botar em pauta aqui, que, por exemplo, o usuário, o escritório de contabilidade que vem até nós, realmente essas são dúvidas que ele não duvida só de nós. Ele duvida de qualquer sistema que ele for comprar. É verdade. Que ele for adquirir. E quando ele percebe isso, que aqui é diferente. Por quê? Porque a implantação é caríssima. Aí ele vai adquirir o bill, mas como assim? Que não é todo Não, mas como é que eu vou... Como é que vai ser um negócio tão simples assim, tão barato, vamos entregar pronto assim? Tem alguma coisa errada nisso aí. Aí quando ele vê o negócio funcionando, aí é coisa, mas por que é isso? Por que isso aconteceu? Porque, sem falar nomes de sistemas, quando nós colocamos o último sistema, que foi o que deu mais problema, que a gente chama carinhosamente de sistema dor de cabeça, ele foi entregado para nós parametrizado. Com o quê? Só com o nome da empresa. Nome da empresa e um CNPJ. Foi entregado assim para nós. Sem obrigações, sem as rotinas, sem nada. Foi extremamente decepcionante para nós aquilo ali. Por quê? Nós não tínhamos ainda... apesar de eu ser programador, desenvolvedor, fazia isso há muito tempo, eu não tinha noção ainda das rotinas da contabilidade. E o pessoal da contabilidade, que foram 3 pessoas diferentes que passaram lá para ajeitar aquilo ali, não tinham noção do TI. Nós juntos não conseguíamos. Sempre dava algum problema. Mas sabe por quê, Demetrios? Eu vou te ajudar aqui no raciocínio, até passar o meu entendimento da época lá. Claro. O que acontecia, né? Esses sistemas aí, que a gente buscou no mercado, que tinham 2 na época e a gente optou por um deles, eles davam soluções que eu, como dono de escritório de contabilidade, achei maravilhoso. Aliás, dito o melhor do mercado. Melhor mercado. Então, por exemplo, vou postar uma DAS lá. O sistema que estava no mercado, ele disse que ele abria o arquivo, olhava aquela DAS lá dentro, via se aquele CNPJ era mesmo. Ele fazia uma série de cruzamentos dentro da DAS, que quando funcionava era perfeito. Só que se não funcionasse por algum motivo, o arquivo não ia para o cliente. Exatamente, e a possibilidade de erros que um sistema tão robusto abre como margem é muito grande. Então, por exemplo, se a versão do PDF que eu salvei o arquivo não for aquela, vai dar problema. Aí eu tenho 30 máquinas trabalhando no escritório. Cada uma pode estar numa versão aí e não sobe. Então, assim, quando a gente desenvolveu o Bill, a gente fez algo simples. Gerou o arquivo, postou o arquivo. Ah, mas o arquivo era da outra empresa. O Bill não vai olhar dentro do arquivo. Isso é responsabilidade do funcionário que fez isso. Cara, então, assim, eu bati muito nessa tecla, né, Metos? Porque se nós fosse partir por uma solução de abrir o arquivo, nós ia ser mais um sistema que não ia funcionar. Porque ia ser tão robusto, tão engessado, que na hora de implantar teria tantas variáveis que eu tinha medo que não funcionasse. Então a gente pensou em partir por um simples, que o simples deu certo e a gente não evoluiu para o difícil, porque não precisa do difícil. O difícil eu corrijo por processos. O difícil eu corrijo por processos. Eu monto um processo lá que o funcionário vai executar, por exemplo, a folha de pagamento numa empresa, aqui que ele tem que fazer isso. Os arquivos ele salva lá, está resolvido. Ah, mas ele executou o processo errado. Bom, aí é um erro de operação, né? O cara que foi lá e clicou errado, né?
Não tem como o sistema ver isso, porque a gente confia nas pessoas, né? Sim. A inteligência artificial vai entrar aí daqui uns anos para resolver isso, mas ainda não tem. A gente tem que ter profissionais capacitados para gerir as ferramentas. Eu só queria dizer que o fundamental do sistema BIM é o controle. Sim. Isso aí é fundamental porque se você não entrega uma obrigação, o cliente não paga a obrigação, vai gerar uma multa. Seja o cliente que vai ter que pagar a multa, seja o escritório que vai ter que pagar a multa, entendeu? Tendo o sistema BIM, ele ajuda. E ele é fundamental justamente nisso, no controle das datas que tem que ser gerada, as obrigações. Ela dá uma previsão de 5 dias ou 4 dias, isso dá para ajustar. Isso é parametrizado. Parametrizado, né? E aí tu não tem como perder a obrigação, entendeu? E ainda mais, como eu estava falando, né? De entregar a obrigação para o cliente, saber que se o cliente recebeu a obrigação, se no e-mail ele abriu para ver a obrigação, se no WhatsApp ele abriu para ver a obrigação, né? Isso foi fundamental e é o que mais é o carro-chefe nosso do sistema BIM. Então, assim, para quem de repente está olhando esse bate-papo aqui, esse podcast aqui, e não viu os episódios anteriores, onde a gente fala bastante sobre venha ser bem mais contabilidade, assista lá o Demetrios, depois vai colocar lá no link lá embaixo. Lá, vou colocar no comentário. No comentário lá, o link do episódio anterior, né? O BIM, tá? Ele é uma ferramenta, vou fazer um resumo bem rápido aqui, ele é uma ferramenta criada para escritório de contabilidade, para te gerenciar o teu escritório de contabilidade. Ele tem 3 principais pilares aqui. Não tomar multa no escritório de contabilidade, porque um dos principais gargalos do escritório de contabilidade é multa. Por que multa? É a multa por não entregar alguma obrigação, é pesada. Cada empresa tem uma série de obrigações que o escritório tem que entregar. É multa e juros por entregar uma obrigação atrasada para um cliente, o cliente tem que pagar e dizer, olha só, tu entregou a obrigação atrasada, quem é que vai pagar esse juros de multa? O escritório decente, ele pagaria os juros de multa. Então, tem mais essa despesa. Tá? Então, o primeiro pilar aqui é não deixar o escritório tomar multa. Segundo, é ter o controle das obrigações em tempo real. E terceiro, é ter uma plataforma que o cliente possa entrar e buscar seus documentos. Então, hoje o BIM, ele é uma plataforma de entrega de documentos. É um painel de controle onde consigo monitorar as obrigações, se elas estão executadas, se elas estão concluídas, se elas estão em andamento, estão vencidas. Então, assim, se alguém tiver curiosidade também de conhecer um pouco mais o BIM, de ter uma demonstração do sistema BIM, pedir para o Demetrios deixar o WhatsApp também do Lauro aqui aqui embaixo aqui do vídeo, que a pessoa chama o Lauro no WhatsApp, o Lauro sem compromisso, ele vai abrir lá uma conversa contigo, vai te demonstrar o BIM, e eu dou meu compromisso aqui com vocês, que eu dou o sistema implantado. Se não funcionar, a gente não cobra nada. Por quê? Porque eu sei que funciona. É isso aí. E quem procurar a gente vai querer solução. Quando eu falo isso, se torna até meio arrogante da minha parte, mas eu estou dizendo a verdade. Não, mas não é arrogância, Cássio. Não é arrogância. É como eu estava falando agora há pouco. Nós nos decepcionamos tanto com os sistemas que agora nós estamos dando nossa cara a tapa. Está aqui, ó. Nós fazemos isso, nós entregamos assim. Qualquer coisa, vem apertar a gente, que a gente entrega. E voltamos a falar. Exatamente. Não somos uma empresa de tecnologia que está buscando tecnologia que veio da NASA. Não, gente. Não. É um sistema simples que faz o resultado da operação funcionar. Ponto. Pensamos simples, por isso que funciona. Ele é o mais simples possível para o usuário. O mais simples possível, cara. Tu não tem ali raízes para tu, agora eu vou entrar para cá, vou fazer isso. Não, tu tem o processo ali. O processo é simples, o processo é fácil de ver, o resultado tá ali. O design é limpo, para tu saber exatamente o que tu precisa fazer e no ponto que tu quer chegar. Ele é totalmente web? Totalmente web, claro, totalmente web. Esse era um problema que a gente tinha que era incrível, cara. Vou ilustrar. Vai ter a ver também com um pouco com o que o Cássio falou ali. O que acontecia na Decovis, né? A gente fala Decovis, tá? Porque não deixa de ser a nossa escola, né? Nós exatamente. Homologamos o sistema já roda há 4 anos. Agora que a gente foi pro mercado. Sim. O sistema já roda há 4 anos. Então, assim, a Decovis foi uma escola para nós. Depois da Decovis apareceram mais 5 novos escritórios que também foram uma escola para nós, que a gente acabou dando o sistema. Eles usam até hoje. A gente é grato pelos escritórios por nos ajudar. E agora a gente decidiu ir para o mercado. Sim, nós conseguimos... nós tivemos ali todos os cenários, digamos assim,
possíveis Possíveis, de contabilidades diferentes, de cidades diferentes, empresas diferentes, para analisar todas as possibilidades. Por isso que o sistema é tão bom. E levando a história do PDF, por exemplo, o outro sistema que dor de cabeça, que nós usávamos, por exemplo, o pessoal juntava todos os arquivos ali, PDF, pá, botava numa pastinha. Vamos para casa, sexta-feira, tá tudo entregue. Chegava segunda-feira, tudo travado. No meio daqueles ali, tinha um computador de um notebook que não estava atualizado, que tinha PDF 3, 3.2, 3.4. Trancava todo o processo porque o robozinho não entendia. Vinha um, dois, mas tem um PDF aqui que eu não sei o que é. Travava tudo. Chegava segunda-feira, não estava entregue. E o desespero. Aí chamava o rapazinho do TI. Como é que é o rapazinho bonitão do TI lá? O Demetrios. Demetrios, o que aconteceu? Eu, não sei. Aí os caras, não, pois é, assim. Mas, cara, imagina isso. Cara, a Decovis tinha um setor de TI. Imagina uma empresa que não tem isso. Imagina, vou usar o nosso amigo Gilberto como exemplo. Imagina o Gilbertão enviando o PDF lá. Meu Deus, o que aconteceu? Vou ter que contratar alguém de TI? Ou seja, o Bill, ele puxa todo esse trabalho, toda essa atividade relacionada à TI, a comportar, sistema, análise, tudo para dentro dele. Ou seja, dispensa esses funcionários, dispensa essa mão de obra. O Bill faz isso sozinho e sem erro. Sem erro. É que tu imagina, né, pessoal, assim, para você entender o que o Demetrios está falando, né? A operação mesmo de gerar a parte fiscal, gerar a parte de departamento pessoal e até mesmo a contabilidade das empresas através da contabilidade, ela é bem complexa, porque ela tem legislações, ela tem regras, ela tem, enfim, a operação é difícil, tá? Mas os profissionais da área de contabilidade acabam estudando contabilidade, né, e sendo bons profissionais com relação ao negócio contabilidade, fiscal, do departamento pessoal. Aí quando cai numa vala comum, que é ok, a empresa estar processada, quer dizer o quê? Já fiz tudo que tinha que fazer para ela, agora eu só vou entregar as guias, entregar o balancete, entregar a folha de pagamento, aí que era uma salada de fruta. Por quê? Porque eram e-mails que iam para os clientes, às vezes com erro de português, às vezes cada um fora de padrão, mesmo que tivesse padrões, né? Sim. Às vezes com e-mail errado, enfim, era uma briga isso, para padronizar. E com muito custo os escritórios conseguem padronizar isso. Só que toda hora tem que estar corrigindo. E o tempo que tu precisa para ir na rede, buscar um arquivo, digitar um e-mail, mandar pro cara e responder o e-mail, enfim. E o dia tá passando. E o dia tá passando e geralmente essa parte aí, que é a parte mais importante, que é onde tu pega todo o teu trabalho e tu entrega pro teu cliente, dá problema. E é isso que o cliente vai ver. E é isso que o cliente vai ver. Então hoje com o sistema, a gente finaliza a parte operacional, pega o arquivinho, pode ser um arquivo que vá para o cliente, que é uma guia, que é uma folha, que é alguma coisa. Ou pode ser um arquivo que não vá para o cliente, como uma declaração, por exemplo, que eu recebo uma declaração, eu vou lá e posto dentro do meu... Eu vou lá e subo a guia muito rápido para dentro do meu sistema. E o meu sistema entende. Essa obrigação aqui, ela tem que ir para o cliente? Sim, tem que ir. Ele já manda um e-mail automático para o cliente, escrito, pré-definido, o texto padrão, dizendo qual que é a obrigação, qual que é o vencimento, por que ela está indo, por que tem que pagar. Ela deixa aberta a informação para o cara, o padrão de cada escritório. E o cara vai receber esse e-mail lá, vai clicar no link e vai abrir o arquivo. Então a parte mais importante, que eu diria que é a cereja do bolo, onde o escritório de contabilidade tem que pegar o seu trabalho, botar numa caixa de presente e entregar para o cliente. Hoje o escritório de contabilidade tem jogado assim para o cliente, segue tuas guias, pá! Hoje o sistema Bill não. Eu mantenho, eu dou um presente pro cara. Eu mostro a organização do meu escritório. Todo mundo fala em tecnologia, tudo está indo para uma era de inteligência artificial, enfim. E nós não estamos falando isso, a gente está falando só de otimizar processos muito manuais, que por incrível que pareça, não tem no mercado. Hoje tem. Quer ver? Só para a gente ilustrar, no começo, vamos falar lá da Decovis. Quantos clientes tinha a Decovis? A Decovis, quando eu me tornei sócio do Delcy, isso estou falando de 2014, fazem 11 anos,
a gente tinha... O Delci tinha, porque ele estava sozinho no escritório, Sim. 150 clientes. Certo. Mais ou menos. Daí, quando o Bill entrou para gerenciar, quantos clientes tinha? O Bill entrou quando a gente tinha uma carteira de mais ou menos 500 clientes. Certo. E hoje, quantos clientes nós temos? Em torno de 800 clientes. Então, E outra, tá? A capacidade do Bill. Com menos funcionários que nós tínhamos. É isso que eu queria chegar. Hoje, com 800 clientes, eu tenho menos funcionários que a gente tinha quando tinha 500, tá? Cássio, tu deixou de dar emprego? Não deixei de dar emprego. Não, tu qualificou aqueles que estão lá. Eu consegui ter o mesmo quadro de funcionários, bem qualificado e buscar mais clientes. É isso, entendeu? Eu não tô com menos funcionários que eu tinha, não. Eu tô com o mesmo quadro de funcionário. E hoje a nossa estrutura aguenta até 1.100 clientes. Porque eu tenho bastante coisas também dentro do meu sistema operacional automatizados, integrados lá com o Bill. É isso que eu digo, que o sistema Bill ajuda muito o escritório de contabilidade para isso. Que daí o dono do escritório de contabilidade, que ele que assina, né? Ele tem uma junção junto com o cliente. Então são um elo muito forte. Se ele não entrega o que ele promete, o cliente já vai desconfiar, né? E outra coisa que o Bill, a importância do Bill, que a empresa é classificada conforme o tipo da empresa. Então, qualquer empresa pode entrar dentro do Bill. Não, e assim, Lauro, qualquer empresa, qualquer escritório de contabilidade, a gente fala de escritório de contabilidade, que é onde a gente quer estudar cada vez mais, tá? Não, nem vai abrir porque outras empresas podem ter, né, Demetrios? Que vai dar um nó, né? Hoje a gente tá falando de SOS Contabilidade. Mas assim, ó, por exemplo, tá? Lá em um dos nossos clientes, ele me perguntou o seguinte: Cássio, eu quero deixar lá contrato social das empresas, eu quero deixar lá documento dos sócios da empresa. A gente criou essas obrigações e hoje já está lá. Então, assim, o leque é muito aberto, assim. Se o cara conseguir entender, o cara que eu digo é o dono do escritório, entender a lógica do sistema, a gente consegue ajudar muito mais do que a gente espera o cliente. Assim, o nosso foco, o nosso trabalho é com o escritório de contabilidade. Sim. Mas outra empresa pode adquirir o Bill e fazer o que quiser com o Bill. Perfeito. Pode botar outros processos da empresa dele lá. Mas o nosso foco é pelo menos aqui, né, Demetrios? Que a gente está falando de SOS Contabilidade, né? Sim. Até falar uma coisa que no começo nós tínhamos mais funcionários, hoje temos eu falo como se a empresa fosse minha. Se for pensar bem, tem funcionário que saiu da Decouves e montou um escritório de contabilidade, virou parceiro e adquiriu o Bill. Com a nossa ferramenta, é isso mesmo. Exatamente. Perfeitamente. Vou botar aqui embaixo também o vídeo da Dani Rora falando ali. Ou seja, ela era uma funcionária da Decouves, não é? Ela usava o Bill como funcionário da Decouves, ela saiu do escritório, né? Montou um escritório próprio e ela adquiriu o Bill. Por quê? Custa facilidade. Perfeitamente. E hoje ela não vive mais sem o Bill também. Não vive mais sem Bill. Não vive mais sem o Bill. A parte principal lá, que cresceu lá na KF Brasil, foi justamente o setor de TI, né? Que foi o grande impulso para poder organizar e fazer e ser o remédio das necessidades que a Decouves tinha, né? Então, Lauro, isso que foi importante. Os escritórios que tu está conversando, que tu está chamando para conversar, que tu está buscando lá no Google, escritório de contabilidade, buscando contato, te apresentando e falando sobre o Bill, sobre a KF Brasil, faz aqui um corte aqui, né? A gente vai fazer um corte aqui no podcast depois, né? Tu falando um pouquinho assim, para que tu possa pegar esse vídeo e mandar para eles, eles possam, através daquele corte, entrar aqui e assistir todo o podcast, né? O que tu quer direcionar a esses caras aí que tu tá mandando? Te tira a franja dos olhos e fala. Não, o que eu quero dizer assim, o pessoal que tem escritório de contabilidade, que está tendo uma necessidade, né? Tá vendo que não tem mais o controle que tinha, né? Das entregas das obrigações e está com medo de perder o seu escritório de contabilidade, porque também ele está numa situação, ele não consegue aumentar a carteira de clientes, porque daí ele tem que botar mais mão de obra, entendeu? Então ele fica preso até uma certa quantidade. Me procura aí, nós temos aqui o nosso e-mail comercial @kfbrasil.com.br, tem também aqui, ele vai deixar o meu número do WhatsApp, né? Consulta nós lá no nosso site e manda um recado para mim que a gente vai conversar. Me chama para conversa. Me chama para conversa. É aquela história assim, ó.
você quer saber, você quer chegar, por exemplo, quer chegar agora em junho, 1º de junho, e quer saber o que o teu escritório vai ter que fazer durante o mês inteiro, o Bill vai te dizer. Perfeitamente. Entendeu? Quer chegar lá dia 31 de dezembro, no junho tem 31? Não lembro. Junho é 30... Não importa, chegou o fim de junho, 30. chegou o fim de junho, quer saber que todo mundo fez, todo mundo entregou, os clientes estão satisfeitos, o Bill vai te mostrar isso também. Ou seja, o Bill já diz o que tu tem que fazer e o Bill te mostra o que foi feito. 31, tá? 31? 31. E mais uma também que o Bill fornece, né? É o controle do assinatura digital, né? Sim. E isso aí é importante porque às vezes as empresas têm que delegar fazer uma obrigação, aí não tem a assinatura digital e aí faz o quê? Aí então o Bill até avisa, né? Na verdade, assim, tá, Laura? Eu vou te ajudar aqui. Na verdade, assim, não é que o Bill ajuda, tá? Não. Nós criamos uma obrigação dentro do Bill dizendo que certificado digital vai vencer tal data. Isto. Naquela data, um funcionário nosso vai ver que tem uma obrigação e vai ligar vai contatar o cliente nosso, dizendo, você tem que fazer o certificado digital. Ele feito o certificado digital, essa obrigação vai ser baixada, entendeu? Então, assim, isso não é por ser certificado, isso é por qualquer obrigação que eu queira botar lá qualquer dentro. obrigação. Qualquer obrigação. Então, toda obrigação ela é mapeada e ela é colocada em uma televisão grande, onde o administrador do escritório vai saber o que está acontecendo e vai ter acesso em tempo real às informações. Então, é isso. Então, vamos entrar no minuto final aí, para nós conseguir deixar um recado aí, né, Metos? Pode ser. Olha, o recado que eu posso dizer é que nós garantimos a eficiência do sistema. Justamente por o que eu falei há um tempo atrás, sobre a nossa decepção com os outros sistemas. Né? Seria muito ruim para mim, como um dos desenvolvedores, uma hora alguém chegar e falar para mim, mas não funcionou, não tá como tu disse. Bom, então é o seguinte, eu vou largar e vou pedir as contas. Eu garanto, eu ponho meu nome, eu assino ali embaixo que o sistema é excelente, tanto pelo retorno que a gente tem da própria Decovis, quanto dos nossos outros clientes do sistema Bill. Ele é excelente e ele entrega de uma forma extremamente simples, que aos poucos nós fomos nos familiarizando com essa facilidade, e hoje eu acho que hoje seria muito difícil nós não usarmos o Bill, tanto porque ele faz a empresa crescer, porque nós conseguimos entregar mais coisas, ter mais produção e diminui esse pessoal, mas não diminui o pessoal de uma forma que pessoas foram dispensadas. Não. Essa pessoa vai ter 30% a menos de trabalho. Então ele vai focar em outras funções, focando em outras funções, vai atender novos clientes. Ou seja, é um ciclo. Mauro? Eu quero dizer também que a KF Brasil, ela tem uma sede aqui em Canoas, nós temos um telefone, entendeu? Você pode bater na porta. Avenida Farroupilha 5992, para quem quiser nos visitar, Avenida Farroupilha 5992 aqui em Canoas. E aí, então, a gente não está lançando um sistema e vai desaparecer, não. A gente está aqui com tudo. Tem empresas que há 2 anos estão usando. Pilotos, né? Empresas pilotos. Sim. E estamos agora. E você tem alguma dúvida? Me consulta. Vamos lá. Entra em contato comigo. Obrigado, Laura. Obrigado, Demetrios. Eu vou fazer meu encerramento agora com uma mensagem aqui bem importante, tá? Que é música? Então, assim, não, bem sério até, porque eu quero direcionar isso aqui aos contadores lá, assim, fechou, o seguinte, fechou. Você que quer ter esse controle, quer ter o controle do sistema Bill em seu escritório de contabilidade, tá? Eu estou autorizando agora o Lauro aqui a dar gratuitamente a implantação e 2 meses de acesso ao sistema. Sistema implantado e 2 meses sem mensalidade. Se não funcionar, nós não seguimos adiante, não tem mais despesa nenhuma. Tem gasto nenhum. Tá? Compromisso assinado. Hein? Isso para os 10 primeiros, Lauro, que tu fechar o Bill, tá? Os 10 primeiros, implantação de graça, tá? E 2 meses de mensalidade gratuitos, tá? A partir do 3º mês, começa a pagar mensalidade, que não é nada que vai inviabilizar seu negócio, tá? Se não atender as expectativas, a gente simplesmente não vai adiante.
deleta o que foi feito, o escritório segue seu caminho. Ele não teve despesa nenhuma, tá? Meu compromisso, nos 10 próximos clientes que tu fechar aí, Lauro. Ótimo. Isso aí só faz isso quem tem compromisso. Certo, gente? Obrigado pela presença de vocês. Valeu. Obrigado. Espero que a gente tenha atendido aí, pelo menos passado, né, a informação que a gente esperava para os nossos colegas contadores aí. Ótimo. Fechou, obrigado.